Olá, eu sou a Maria Eduarda, meu orientador foi o Dr. Cláudio e eu vou apresentar meu trabalho. Então, as infecções de vias aéreas superiores são as doenças mais comumente diagnosticadas no pronto atendimento. A etiologia, 90% das vezes, é viral e o prognóstico é extremamente favorável. Apenas 0,5% dos pacientes vão desenvolver uma infecção bacteriana que realmente necessita de antibiótico terapia. Por esse motivo, os guidelines internacionais recomendam que os antibióticos não sejam prescritos de rotina para esses pacientes. Porém, essa prática ainda é muito comum, agravando a resistência bacteriana em nosso meio. Então, como objetivo, a gente quer avaliar a relação entre os sintomas de infecções de vias aéreas superiores e a prescrição de antibiótico terapia, vendo se tem algum sintoma que incline o profissional a prescrever um antibiótico e também avaliar a efetividade dessas medicações. Para isso, a gente avaliou o prontuário de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, incluímos os pacientes com idade entre 3 e 60 anos, de qualquer sexo masculino ou feminino, com diagnóstico de entre o CID J00 e J06. Excluímos os que não estão dentro da faixa etária, que não tem o CID com J00 ou J06, que tinham diagnóstico de algumas patologias que estão mais frequentemente associadas à etiologia bacteriana, ou então aqueles pacientes que tinham patologias crônicas de vias aéreas superiores. Tratamento, nós classificamos de acordo com o tipo da droga, e quando o paciente tinha recebido um antibiótico, a gente subdividiu de acordo com o SAL. O tratamento foi considerado efetivo nos pacientes que não retornaram à consulta em 15 dias e falha aqueles que retornaram em 15 dias com as mesmas queixas. Para fazer a análise estatística, nós utilizamos o STATA e encontramos, então, um N de 22.480 pacientes, em que 89,7% deles não retornaram após a primeira consulta, mostrando que é uma patologia com uma evolução muito favorável. Em relação às medicações, a gente viu que 49,7% dos pacientes receberam corticoide oral. Alguns estudos prévios mostram que o corticoide apresenta um alívio da dor mais rápido para o paciente, porém não tem relação com a taxa de retorno, de acordo com o nosso estudo. O corticoide nasal também não tem relação com a taxa de retorno. Já o antibiótico foi prescrito para 50,1% dos pacientes. A gente relacionou muito isso com a expectativa do paciente, também o tempo da consulta, que é menor quando os pacientes recebem um antibiótico, e teve uma relação com a taxa de retorno, mostrando que aqueles que receberam o antibiótico retornaram menos do que aqueles que não receberam. Em relação à classe do antibiótico, então, a amoxicilina com clavulanato teve uma menor taxa de retorno do que a amoxicilina sozinha, mostrando que tem, sugerindo que tem uma resistência bacteriana no nosso meio. Em relação ao diagnóstico da primeira consulta, 77,8% dos pacientes que tiveram diagnóstico de gripe receberam antibiótico, enquanto apenas 13% dos pacientes com resfriado comum receberam essa droga. De acordo com definições, a gente sabe que a gripe, em relação ao resfriado comum, apresenta como diferença a presença da febre. O N dos nossos pacientes com gripe foi muito pequeno para a gente realmente afirmar que a febre incline o profissional a prescrever um antibiótico, mas a gente pode sugerir que isso realmente ocorra. Então, como conclusão final, esse estudo demonstrou que a evolução dos quadros de infecções de vias aéreas superiores é favorável, apesar do médico e de qualquer outra droga. Embora tenha avaliado que o uso de antibióticos foi associado a menor taxa de retorno, a gente não pode usar isso como embasamento teórico para fazer essa prescrição. E também a gente pode inferir que talvez a presença de febre incline o médico a prescrever um antibiótico. Obrigada.